e também disponível, Senhor, para poder te adorar dessa forma. Em nome de Jesus. Amém. Cara, tem alguma coisa que tem que multar aqui. Espera aí. Hã? Som. Som. E o grilo. Obrigado. Tudo bem? Vocês estão tão longe. Vocês gostam de sentar longe? Na época do Covid, todo mundo queria ficar perto. Espera aí, deixa eu colocar um fundinho. Para quem está vindo a primeira vez, a gente tem falado sobre discipulado. Acredito que hoje a gente termina essa série de discipulado. E se tudo der certo, semana que vem, a gente começa com a série de escatologia, tá? De Apocalipse. Então você que tem curiosidade de saber o que vai acontecer quando Jesus voltar, ou antes, ou durante, se você tem curiosidade de saber se você vai ser arrebatado, se você não vai, se vai ter anticristo, se não vai, você te convidaria a vir. Vai ser uma bênção. Vai ser da forma que a gente tem feito nas quintas-feiras, mais um estudo, né? Pregação mesmo mais domingo. Mas eu acredito que quem não leu Apocalipse ainda, porque realmente é um livro muito simbólico, é um livro muito particular, né? É um livro que tem muito simbolismo, tem muito significado, mas é um livro muito esperançoso, porque João escreveu para uma igreja que estava morrendo, não é? Naquela época não era igual acontece hoje, aqui a gente tem a igreja aberta, a gente pode falar de Jesus a hora que a gente quiser, o momento que a gente quiser. Mas naquela época a igreja estava sendo perseguida, a igreja estava indo para o Coliseu, a igreja estava sendo devorada por leões, a igreja servia de poste de iluminação para a galera andar na rua. Aquela época eu estava falando com minha irmã hoje, e a minha irmã era morta amanhã. Então, o livro de Apocalipse é um livro para nos dar esperança, não para nos dar medo. Dá medo para quem não crê, não é? Agora, para quem crê, não dá medo. Para quem crê, dá esperança. Então, era mais para fortalecer. Então, e eu tenho certeza que vai trazer esperança para nós, amém? Mas hoje a gente vai falar sobre até que Cristo seja formado em vós. Abre aí em Gálatas 4:19. E outra pessoa abre aí em Mateus 28:18-20. Eu vou ler aqui Gálatas. E alguém vai ler aí Mateus. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, sou pastor dessa igreja, casado com a Tá, pai do Estevão. Fomos missionários aí 12 anos na Rússia, e o Senhor nos trouxe para pastorear essa amada igreja há 2 anos, quase 2 anos, vai fazer 2 anos esse ano, em julho, e muito feliz, sou da terra, sou daqui, né? Nasci aqui, vivi aqui, sofri aqui, me alegrei aqui e estou realizando todos os planos que Deus tem para mim e para nós aqui neste lugar. Então vamos lá, meus amados filhos, novamente estou sofrendo
com dores de parto por vossa causa. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. E isso é que Cristo seja formado em vós. Então falamos muitas coisas sobre discipulado, né? O que é ser discípulo, o que acontece no caminhar do discípulo, quais são as dificuldades, quais são as vitórias. E para terminar, a gente precisa entender isso, que no final das contas, não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E a gente vai entender isso durante esses 30 minutinhos no máximo. Então Paulo aqui, ele não está falando como teólogo. Paulo aqui, ele está falando como um discipulador. E ele diz, eu sofro até que Cristo seja formado em vocês. Ou seja, discipulado não é transferência de informação. Discipulado é formação de Cristo. Discipulado não é transferir apenas uma informação. O discipulado é eu formar no meu discípulo, formar na pessoa com quem eu ando, o formato de Cristo. Não é ensinar pessoas a falar como crente, mas é formar o caráter de Cristo nessas pessoas. Porque como eu tenho falado aqui aos domingos, falar como crente é muito fácil. A gente falou sobre amor domingo, não foi? Que a primeira característica da santidade é o amor. E eu usei a palavra que a gente usa muito hoje como oi amado, oi amada. Né? O amado virou pronome de tratamento. Você fala oi amado, oi amada, mas não ama coisa nenhuma. Né? Te amo. Né? Você fala isso, mas virou um vício de linguagem, e tudo bem. Só que o amor que a gente fala e que a gente entende na Bíblia, não é um amor falado, mas é um amor em atitude. É um amor em fazer. E a gente aprendeu isso porque Cristo fala que você precisa dar comida ao seu inimigo. Se seu inimigo estiver tendo sede, você tem que dar de beber para ele. Então aí aprofunda muito mais o cristianismo e até o discipulado. Porque, cara, como que eu vou dar de comer a alguém que é meu inimigo? E a palavra fala que isso vai causar uma confusão na cabeça do cara. E hoje em dia a gente não vive isso. Hoje em dia a gente paga com a mesma moeda. Se uma pessoa me fez mal, ou eu não faço nada, ou eu pago com a mesma moeda. Eu dei o exemplo da carona, lembra? A pessoa sempre me pedia carona para vir para Vila Velha. Aí eu negava. Aí o dia que eu precisei dar carona, ele falou, claro, eu esperava um não. Mas o cara, eu falei mas não sou eu não, tá? Aqueles, não sou eu mesmo. Aí eu dizia não, aí o cara, caramba, aí eu fica, como que a pessoa fica, meu Deus, eu fiz tão mal a essa pessoa, mas ela me fez tão bem, mesmo eu sendo inimigo. Ou seja, esse cara não precisa andar comigo, esse cara não precisa estar do meu lado toda hora, mas como é que é a atitude de amor? É eu desejar a ele a mesma coisa que eu desejaria ao meu melhor amigo. Então o verdadeiro discípulo, ele vive isso, o verdadeiro discípulo, ele faz isso. Então não é ensinar uma nova linguagem evangélica. Porque hoje o que a gente mais vê no Instagram é a linguagem evangélica. Não é? É Deus para todo lado. Só que ao mesmo tempo você vê uma linguagem, mas você não vê um agir. Você não vê uma vida cristã. Você não vê uma atitude. Então, a pergunta
que eu queria deixar para vocês é essa aqui, ó. O que você aprendeu sobre o discipulado? Cristo está sendo formado em você? Agora, quem abriu aí em Mateus 28, 18 e 19? Lê aí, por favor. Se não, lê aqui, hein? Tá na cola. Lê aí, Jarbas. Você com a voz poderosa do personal da Prime. Não, lê alto aí, vai, usa o diafragma. 18 e 19. Ó, que louco. Jesus aqui, ele deu uma sugestão ou ele deu uma ordem? Jesus aqui, ele deu uma ordem. E essa ordem, ela não nasce de qualquer lugar. Essa ordem nasce da autoridade dele. Pois toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então ele tem autoridade. Ele tem toda a autoridade. Então nós não temos direito de escolher essa missão ou não. Não, essa missão não é para mim, essa missão é para o Pedro. Não. Todo discípulo, ele tem como ordenança fazer essa missão. Agora, por que Jesus falou isso depois da morte dele e ressurreição, vocês sabem? Já vou dar o spoiler de quinta-feira, de Apocalipse. Apocalipse fala que Satanás vai ser solto, não vai? Sim ou não? Se ele vai ser solto, ele está preso. Qual que é a prisão de Satanás? Satanás, ele age hoje, sim ou não? Satanás, ele age, mas a Bíblia fala que ele está preso. Como que alguém preso age? Alguém preso age quando ele está limitado. Então a prisão de Satanás, ela é limitada. Mas antes de ser preso, ele estava solto. E qual que era a missão dele antigamente? Era ensurdecer as nações. Como assim, Rodrigo? Presta atenção. Jesus estava numa festa. Engraçado, Jesus gostava de festa, né? Jesus, ele estava numa festa. Aí do nada, Sérgio, chega uma galera que não fazia parte da galera dos judeus. A maneira de se vestir, a maneira de andar era totalmente diferente. E eles chegam na festa e eles chegam assim, perguntam para os discípulos e falam assim: Jesus está aí? Tá. Eu gostaria de falar com ele. Não sei se foi para Filipe, para Tiago, não lembro, mas foi para os discípulos. Aí beleza, ele falou: ó, aguarda aqui que eu vou falar com Jesus. Aí Jesus, no meio da festa, chega lá os discípulos e questiona ele: Jesus, tem um pessoal de uma outra tribo, de uma outra nação, que quer falar com o Senhor. Bem, a resposta mais óbvia que a gente, que Jesus poderia dar é: sim, tragam eles aqui, que eu falo com eles, ou não, não quero falar. Mas olha o que Jesus fala: é chegada a hora do Filho do Homem ser entregue. No meio de uma festa, Jesus fala isso. Por quê? Porque antes da morte de Jesus, o evangelho era só para quem? Para os judeus. Mas depois da morte de Jesus e da ressurreição, ele dá a ordem de ir pregar o evangelho para todas as tribos, línguas e nações. Antes não podia. É só você ler os evangelhos, você vai ver. Toda pessoa que de fora vinha até ele, na hora que ele fazia milagre, fala: não compartilha, guarda. Aí vem uma mulher que fala: eu nunca vi tanta fé. Ela fala: até os cachorrinhos comem da migalha que caem da mesa. Ela se identifica como uma classe minoritária.
que não poderia receber, e realmente naquele momento não poderia receber, porque Satanás, o poder de Satanás era ensurdecer todas as nações. Mas a partir do momento que Jesus ressuscita, vai ao inferno, toma a chave, prende Satanás, aí ele fala, ide pregai o evangelho, porque toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Legal isso, né? Bem, eu acho. Então toda a autoridade lhe foi dada. A igreja, ela não existe para entreter, a igreja ela não existe só para se proteger, só para se preservar. A igreja existe para fazer discípulos. Se não fazemos discípulos, nós estamos em desobediência. E cara, como a terra está clamando por isso, como as pessoas estão clamando por isso. Mas discipulado, queridos, não é um departamento apenas da igreja, né? Outros para dar um aperto de mão que quebra o dedo da pessoa. Cada um tem um chamado específico. Mas o chamado de fazer discípulos é todo nosso. Jesus disse, ide batizando, ensinando a guardar. Ide batizando, ensinando a guardar. Perceba que os verbos é caminhada, é a proximidade, é relacionamento, é ensino que gera obediência. Discipulado não acontece no palco, discipulado acontece na mesa. Aqui eu não consigo fazer discípulos e nunca vou conseguir. Agora, no dia a dia, na segunda-feira, na terça, na quarta, eu consigo fazer discípulo. Aqui você tem um cara que prega, que colocaram um prefixo de PR antes. Mas quem faz discípulo não é o pastor Rodrigo. Quem faz discípulo é o Rodrigo. Aonde? No dia a dia, no Gil, na escola do meu filho, com os meus amigos. Então esse é um dever de todos nós. Aqui eu ensino. Mas quem vai fazer é você. Por isso que eu falo, não adianta nada você vir aqui quinta, domingo, absorver, e no transbordar. Não adianta. Você precisa esvaziar seu copo para que seu copo possa ser cheio de novo. E fazer discípulo não tem nada melhor do que fazer discípulo, cara. Porque um verdadeiro discípulo, ele se torna teu amigo, teu irmão. E a gente vive num mundo hoje onde a gente tem pouquíssimos amigos, pouquíssimos irmãos, pouquíssimas pessoas com quem a gente pode confiar e abrir o nosso coração verdadeiramente. Por mais que a gente abra o nosso coração de todas as maneiras através das redes sociais. Só que as redes sociais, eu canso de dizer isso aqui para vocês, as redes sociais é a maior mentira que existe na face da terra. Não acredite no que os seus olhos veem. Não acredite nas redes sociais. Tudo que está acontecendo lá é uma mentira. Ninguém viaja tanto. Ninguém é tão bonito assim, não. A rede social colocou a feiura no cemitério. Ninguém é feio hoje, né, Pedrão? Todo mundo é bonito. É só colocar lá uma... Como é que é o nome? Esqueci um efeito. Um efeito? É efeito? Um filtro. Cara, filtro. Meu irmão, cara, mandou uma foto com o abdômen trincado. Eu falei, eu te conheço, você não tem esse abdômen. Não, mas você não tem mesmo. Nunca terá. O maior pingaceiro, o maior da cerveja, tá barriguinha de Brahma. Ele, não, rapaz, agora o Instagram é assim. Eu falei, é o Kaká. Você vai? Não vai, cara. Aí você acredita? Na minha época... Da juventude, assim, o teste era teste da praia. Você conhecia a menina à noite, marcava no outro dia na praia, ali na Ilha do Boi, ali. Aí ali você via se tinha filtro ou não tinha. Mas então a gente vive nessa geração, cara, que é uma falsidade. Então o que a gente mais precisa ter são amigos. E uma coisa que eu aprendi lá na Rússia foi muito interessante sobre esse lance de amizade.
Que o russo, se você perguntar para um russo, o russo ele vai falar, você vai perguntar para ele assim, quantos amigos você tem? O russo ele vai falar, eu tenho 2, 3 no máximo. Eu lembro que meu professor chegou para mim e perguntou, Rodrigo, quantos amigos você tem? Aí eu falei, cara, não sei, vários. Aí ele fez outra pergunta assim, Rodrigo, se você estivesse precisando, quantos amigos viriam do Brasil para a Rússia para te ajudar? Aí eu falei, não sei, nenhum. Aí ele falou, então você não sabe o que é ter amigo. Você vê o significado da palavra. Amigo é isso. Quem tem amigo aqui hoje, hein? Fala aí. Difícil, né? Um discípulo é um amigo. É aquele cara que você pode contar com ele. É aquele cara que você vai abrir o seu coração. É aquele cara que você vai abrir todas as casas do seu coração. É aquele cara que você vai viver a igreja, do confessar os seus pecados uns aos outros, e assim vocês serão curados. É isso. Agora, dá para ter vários amigos? Não dá. Por isso que Jesus escolheu 12. E dos 12, quem voltou, hein? Nenhum. Olha como é complicado, cara. Esse lance do discipulado, do abrir o coração. Mas é necessário. Porque quando você ganha um amigo, você ganha um irmão. Por isso que eu gosto de falar que aqui na igreja nós somos... A igreja é uma panela grande que tem várias panelas pequenininhas. E é normal, tudo bem. Eu me identifico mais com o Luan, me identifico mais com a Thalita. E tudo bem. A gente fala das mesmas coisas, a gente gosta. Faz parte. Mas o ruim é quando a gente coloca uma tampa nessa panela. Ó, aqui é nosso grupo, ninguém entra. Pronto, já quebrou todo o cristianismo aí. Não, a panela ela precisa estar aberta para quando uma pessoa que não faz parte, que não é seu amigo, ele possa um dia chegar a ser um amigo mais chegado que o irmão. Então a gente precisa aprender isso, e a gente faz isso quando o caráter de Cristo ele é formado em nós. Jesus passou 3 anos andando com 12 homens, e ele não fez deles fãs, igual nós temos hoje, né? Muita gente que é fã de pastor. O que ele fez deles? Discípulos. E discípulo de verdade não apenas aprende, mas discípulo de verdade, ele reproduz. Fala a pessoa que está do seu lado. Discípulo de verdade não aprende. Discípulo de verdade reproduz. Queridos, nós vivemos num tempo em que é possível frequentar culto sem ser discípulo. Nós vivemos num tempo onde é possível cantar louvores sem ser discípulo. Nós vivemos num tempo onde é possível pregar a palavra sem ser discípulo. Vivemos num tempo onde é possível servir em ministérios sem ser discípulo. Mas discípulo é aquele que aprende, discípulo é aquele que obedece, discípulo é aquele que permanece, e discípulo é aquele que frutifica. A igreja ela pode estar cheia, a igreja ela pode estar lotada, e ainda assim vazia de discípulos. E essa série, ela não foi para aumentar o número da nossa agenda, nem nada disso, para dar um piso, não, nas quintas-feiras, mas foi para alinhar o nosso coração. Você que não pôde vir nas outras quintas, tem tudo no YouTube. Tem tudo que a gente tem falado lá. A palavra de Deus fala, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E essa é a parte mais linda da promessa. Essa é a parte que Jesus fala que a gente não vai estar vivendo essa caminhada sozinho. Ele está conosco. Jesus não apenas ordena, mas Ele promete. Ele não disse, vocês estarão sozinhos. Ele disse, eu estou com vocês até o final. A missão é grande, mas a minha presença é muito maior do que a missão. A minha presença é muito importante nessa missão. O discipulado, querido, ele é desafiador,
mas nós não estamos abandonados. Ele está conosco, amém? Jesus, ele deixou o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos conduz. Mas é muito fácil eu falar para vocês que Jesus deixou o Espírito Santo. Mas para mim não é tão prático. Por mais que eu entenda, por mais que eu o perceba, não é tão palpável. E como eu canso de falar para vocês, a gente vive numa geração onde a gente precisa apalpar, não é? A gente precisa tocar, a gente precisa sentir. Porque vivemos numa geração sem fé. E eu não falo isso de uma maneira pejorativa, não. É normal, a gente perdeu a fé mesmo. A gente perdeu a fé nos outros. Estava vendo o jornal hoje, depois de muitos anos. Cara, só notícia ruim. É só gente morrendo. É só mulher sendo esfaqueada. Criança sendo abusada. É ou não é verdade? Ninguém amando mais ninguém. A gente está perdendo a fé no ser humano. E quando a gente perde a fé no ser humano, que é algo que a gente vê, a gente toca, muito provavelmente a gente vai acabar perdendo a fé em Deus. Porque Deus a gente não vê, a gente não toca. Só que o mais magnífico do cristão, do discípulo, é que ele não perde a fé no ser humano. Porque não tem como, mãe, eu ver Deus, se eu não ver Deus em você. Porque, queridos, Deus nunca irá se personificar aqui agora. Porque Ele já se personificou em nós. Porque Deus habita onde? Deus habita em nós. Deus não habita aqui e nunca habitará, e nunca foi o desejo e a vontade dEle. Deus habita em nós. Então só tem como eu conhecer Deus através do meu irmão. Agora, o meu irmão perdendo a fé nele, o meu irmão cada vez mais perdendo a característica dele de humanidade, as pessoas estão cada vez virando animais. As pessoas não têm mais senso, Dona Neide, do que é certo e o que é errado. Estão agindo por impulso. Foi o que eu falei domingo para um jovem que eu estava aconselhando, que ia para o carnaval e, enfim, juventude, hormônio lá em cima, né? O que a pessoa quer fazer no carnaval? Aí eu falei para ele assim, aí ele falou, mas ao mesmo tempo eu quero me guardar para minha esposa. Falei, para que bênção, se guarda, mas é muito difícil. Eu falei, é difícil ter domínio sobre você? É tão difícil você dominar você assim? Aí eu usei a comparação com um cachorro. Cachorro no cio, vê uma cadela no cio, não pensa duas vezes. Aí eu falei, você fala assim para mim, parece que você não tem domínio sobre seus impulsos. Que homem que não vai ter domínio sobre seus impulsos? Que homem você vai se mostrar para sua futura esposa, se você não tem domínio sobre você, não tem controle sobre você? Então vai aparecer uma mulher mais bonita que ela, o que você vai fazer? Aí ele, não pensava dessa forma? Pois é. Então, bata a cabeça na parede, faz alguma coisa, melhora os seus impulsos, procura um psicólogo, isso vai te ajudar. Por que, queridos, eu estou falando isso? Porque a gente está perdendo a fé na gente. O homem está cada vez ficando mais animal. Agora, quando a gente entende Cristo em nós, entendemos o poder que Cristo tem em nós, de nos transformar à imagem dele, Pedro, aí, cara, já era. Entendemos o que é certo e o que é errado, entendemos onde nós precisamos melhorar, onde nós precisamos intensificar a nossa força para ser um ser humano melhor, para ser um amigo melhor, para ser uma filha melhor, para ser uma mãe melhor, um pastor melhor, um pai melhor. E pronto, aí a coisa começa a caminhar. Aí é muito mais fácil você encontrar Jesus em mim. Igual eu dei o exemplo do carro da carona.
Com certeza, a cabeça dessa pessoa ficou toda confusa. Por que ele esperaria, no mínimo, eu devolver com a mesma moeda? Fala, também não vou te dar carona. Tu me negou carona a vida toda? Não vou te dar carona? Mas aí chega um cara e fala, não, cara, beleza aí, fala o local e a hora eu passo para te pegar. Ele fala, caraca, onde eu acho uma pessoa igual a essa? Porque no mundo está em falta. No mundo, o mundo está com falta de verdadeiros discípulos. O mundo está cheio de crente, evangélico aqui não falta. Brasil, então, o maior país cristão do mundo, mas o país mais corrupto do mundo. Tem alguma coisa que não bate. O maior país cristão do mundo, mas o país onde tem mais assassinato. Agora a gente vai ter o carnaval. Carnaval, sinônimo de alegria, sinônimo de festa, mas o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então as pessoas vão lá sorrir, festejar. Não vou falar que usar máscara, porque no carnaval, na verdade, a gente tira as máscaras. No carnaval a gente é quem é. Vou falar sobre isso domingo. A gente é quem verdadeiramente a gente é. Mas quando acaba os 5 dias de carnaval, coloca a máscara de novo, onde as pessoas vão festejar, mas é o 5º país mais depressivo do mundo. Então tem alguma coisa que entra em conflito que não dá para entender. Por isso nós precisamos, cada vez mais, viver e focar no que nós falamos do cristianismo verdadeiro. Porque eu sei que não é fácil, mas Ele está conosco. Conosco como? Através da pessoa que está do seu lado. Olha só, hein? O que você tem aí do seu lado? Olha o poder que você tem na mão. De influenciar alguém para o bem, ou de influenciar alguém para o mal. Isso é muito forte. Olha o legado que você tem nas suas mãos. Se você partir hoje, o que vão falar de você? Se você morrer hoje, o que vão falar de você? Qual que é a sua história? O que você vai deixar? Estou falando de coisa material, não. O que você vai deixar? Quem foi você? O que você mudou na vida de alguém? Onde você usou o dom, o talento que Deus te deu? Para quê? Para ficar milionário? Ou para fazer outros ficarem? Foi para encher o seu celeiro de comida? Ou para você alimentar outros? Por que Deus te deu a inteligência? Por que Deus te deu a capacidade? Para quê? Foi para o seu proveito próprio? Para quando você morrer, no seu enterro não ter ninguém? Ninguém! Ou para você morrer no seu enterro ter um monte de gente que falou, esse cara aqui mudou a minha vida, transformou minha maneira de pensar. Eu era um antes dele e virei outro depois dele. Ele não tinha nada, mas ele era tudo. Jesus não tinha nada, cara. Jesus era feio e era pobre, mas a gente fala dele até hoje. A história é antes e depois dele. Então, quando a gente fala em cristianismo, a gente fala em essência. O que você vai fazer? Se o Senhor voltar hoje e Ele pedir para você mostrar as suas mãos, o que vai ter nas suas mãos? Que isso, Rodrigo? Sou jovem ainda. É jovem ainda? Mas se eu te fazer uma pergunta, você vai ver que o tempo passa rápido. Volta 10 anos atrás. Você consegue lembrar? Já passou 10 anos. Você já é pai hoje. Tu já está casado. Tu já está na faculdade. Olha como o tempo passa, o tempo voa. Acabou o mês de janeiro, já estamos em fevereiro. Mostre-me suas mãos.
Talvez você pense assim, caramba, eu ainda tenho tanto que melhorar, eu ainda tenho tanto que crescer. E cara, que bom que você pensa nisso. Glória a Deus porque você pensa isso. Porque discípulo nunca é quem já chegou. O discípulo é quem continua prosseguindo. O discípulo é aquele quem sempre tem algo para aprender. Sempre tem algo para melhorar. Talvez você pense assim, caramba, eu falei tanto no processo. Mas o discípulo, ele sempre tem um recomeço. O discípulo, ele sempre recomeça. Sempre tem algo para ele melhorar. Não desiste. Jesus não desistiu de Pedro, mesmo sabendo que Pedro ia negar ele 3 vezes. É muito legal isso. Estou acabando. Jesus não desistiu de Pedro, mesmo sabendo que ele ia negar. Quando Jesus ressuscitou, encontrou com os discípulos, o que ele fez? Chama Pedro lá. Ele deu o nome do cara. Ó, não tem Pedro? Eu sei que ele me negou, ele deve estar maluco, cara. Ele deve estar doido, porque ele me negou. Eu falei que ele ia me negar, ele estava do meu lado. Eu falei que ele seria a pedra, ele seria a igreja. Eu profetizei na vida dele, mas enfim, a humanidade dele gritou ali naquele momento. E ele negou, então lembra ele que tem um recomeço para a vida dele. Eu não sei como você chegou aqui hoje. De repente você chegou aqui desesperançoso, você chegou aqui desacreditado até de você. Mas eu tenho uma palavra profética para você. Sempre tem um recomeço. O caminhar de Cristo é um caminhar da graça, é o caminhar do amor. E tem um recomeço. Mas e as consequências? Consequência é consequência. Consequência você vai colher. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Se você está vivendo uma porcaria de vida, sinto te dizer, quem plantou foi você. Agora, se você quiser ter uma vida melhor daqui para frente, eu tenho um conselho a te dar. Tem que partir de você. Porque se você continuar dessa forma, talvez lá na frente você vai olhar com seus 60 anos e falar, caramba, 60 anos, passou tão rápido e eu não fiz nada. Eu tenho tudo, Felipe, mas eu não fiz nada nessa vida. Eu não amei ninguém, eu não me amei, eu não fiz discípulo. Eu não fiz que a vida do outro tivesse um significado. Eu vivi 60 anos morto. Você morreu antes da morte chegar. Jesus não desistiu de Tomé. Jesus não desistiu dos discípulos que duvidaram. E Ele também não desiste de você, amém? Amém? Então, o convite que eu tenho para te fazer nessa noite é para você caminhar mais perto. Para você aprender mais profundamente. Para você obedecer com mais sinceridade. O que Jesus mais quer são corações sinceros. O que Jesus mais quer é ser aquele teu amigo que você conta todos os seus podres. O que Jesus mais quer é conhecer esse coração, porque é esse coração e essa pessoa que Ele conhece, e que só Ele é capaz de restaurar, regenerar, salvar. Que essa igreja não seja conhecida pelo tamanho, mas que essa igreja, como localidade Bola de Neve, seja reconhecida como a maturidade, como uma igreja que faz discípulo. Que nós não sejamos apenas frequentadores, mas que nós possamos ser formadores. Que você não venha aqui apenas ser um consumidor, mas que você venha aqui reter e praticar lá fora. Amém, queridos? Glória a Deus. Feche seus olhos, eu vou orar para a gente poder terminar. Deus, eu te agradeço por esse dia. Eu te agradeço pela tua palavra que é rica, eu te agradeço pela tua palavra que é eficaz, que é atual. Que essa palavra possa ter
caído em terras férteis, em corações férteis, para que possa produzir frutos e mais frutos. Que possamos nos apaixonar pelo Senhor, e que o Senhor, através do seu Espírito, venha nos fazer ser apaixonados, Senhor, pela vida, pelo humano, pelos nossos irmãos. Que possamos ser sal, que possamos ser luz, que possamos ser verdadeiros discípulos, formadores de discípulos. Que o Senhor esteja conosco, nos dando coragem, autoridade, ousadia, para que a gente possa fazer a diferença nessa terra, que precisa de tantas pessoas que fazem diferença. Que possamos, no dia da nossa morte, mostrar as nossas mãos e mostrar que o dom e o talento que o Senhor nos deu, nós não enterramos, mas nós multiplicamos. Que o Senhor nos ajude a viver a vida de uma maneira digna, a viver a vida fazendo essa vida ter sentido, sendo cristãos verdadeiros, amando o Senhor, a Tua palavra e ao próximo. Espírito Santo, traga em nós esse coração de discípulo, esse coração de cristão. E eu te peço, livra-nos de todo mal, livra-nos de toda insegurança, livra-nos de toda cilada, livra-nos, Senhor, de todo empecilho que nos faça caminhar coerentemente a Tua palavra, de acordo com os Teus propósitos. Que nós não venhamos a nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, que nós venhamos a prosseguir para o alvo que é o Senhor. Por mais que isso nos custe muitas coisas, que isso custa mesmo na vida de um discípulo, temos que abrir mão de muitas coisas, mas para algo que vale a pena, por um amor muito maior. Que o Senhor nos dê força para viver essa caminhada com o Senhor. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você poderia se colocar de pé, dar a mão para a pessoa que está do seu lado. Antes de terminar, gostaria de refazer o convite para domingo, às 6 horas. Não deixe de vir. Deus tem uma palavra abençoada para você. Está sendo muito abençoador para mim preparar ela. E eu tenho certeza que vai ser para você também. Faça e cumpra a sua missão de evangelizar, convida as pessoas. Que bom que nós temos convidados hoje numa quinta-feira. Fico feliz. Então, que você possa convidar mesmo. Não deixe de convidar, as pessoas estão precisando de ouvir do amor de Deus. Amém? Repita comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oremos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém! Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Estenda sua mão direita, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do seu Santo Espírito, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que você possa ter um restinho de semana abençoado. Eu espero todos vocês aqui domingo, para a gente poder cultuar juntos. Um grande beijo, Deus abençoe.